bateu pro gol. Olá, espectadores, sejam muito bem-vindos a mais um TV UERJ de Esportes. Hoje, sob minha apresentação, Raíssa Delfim, e com os comentários do nosso novo integrante da equipe, Luiz Felipe França, Prazer. E do antigo integrante, Ulisses Valentim, que é nosso companheiro, está sempre aqui comentando. Muito obrigada por vocês terem vindo. Uma honra. Então, vamos começar com o Campeonato Brasileiro, né? Ontem todos os times cariocas jogaram. Vamos começar pelo Botafogo e Santos. O Botafogo jogou no Engenhão e perdeu de 2-0 para o Santos. Terceira derrota consecutiva do Botafogo. E aí, o que vocês acharam do jogo? O Botafogo jogou muito mal. O Santos estava sem Neymar. Neymar não jogou fora. E é a primeira vez até que o Santos ganha fora. De casa. Isso mesmo. E aí o Seedorf não teve muito o que fazer, porque o time estava todo fraco. Tinha o goleiro Renan no gol, porque o Jefferson tá com a seleção. Que já é um desfalque muito grande. É. Exatamente. Mas o Renan tem aquela habilidade, entendeu? Não é um goleiro ruim. Uhum. Mas aí, 2-0. Mas o Jefferson também é um grande ídolo, né? Tanto da torcida como é um ícone do Botafogo. E nessas horas, quando o jogo tá difícil, às vezes o ídolo faz a diferença. Com certeza. E como eu posso dizer, o time do Botafogo, o que carece do time do Botafogo não é meio de campo, é o ataque. Porque tem aquele Rafael Marques ali, acho que ele consegue ser pior que o Obina nos seus tempos de... Não dá. Mas o time do Botafogo é o seguinte, tem um meio de campo muito bom, Jadson, Marcelo Matos, Seedorf, Felipe Gabriel, Andrezinho, mas a bola não para no ataque. E o time do Santos com o Neymar ou sem a correria. E quando você tem Fábio Ferreira na zaga, você não pode confiar muito. E foi o que aconteceu. O time do Botafogo não se apresentou bem, o estádio do Engenhão, como sempre, estava vazio, né? A torcida do Botafogo não tem aquela tradição de acompanhar o jogo. E foi até no horário bom, que foi 7h30, né? Que era sair do trabalho e pegar o engarrafamento ali do Engenhão, né? Clássico. Mas eu acho que é isso. Terceira derrota consecutiva do Botafogo é para se preocupar, né? Porque o sonho da Libertadores está ficando difícil. E tá se distanciando do G4 agora, né? Então sonhado o G4. A sorte do Botafogo que o Vasco perdeu, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse jogo. Então, vamos dar o destaque também pro Santos, da nossa editora-chefe, Tamires, que ficou feliz com essa vitória fora de casa. A Neymarzete, né? Tá ali, Neymarzete, Vamos agora pro outro jogo, que também aconteceu às 7h30 ontem, né? Bahia e Fluminense. Fluminense venceu em Pituaçu fora de casa. Já é a quarta vitória consecutiva do Fluminense. O que vocês acharam desse jogo? Eu pude acompanhar o jogo e o Fluminense jogou bem. Sempre tem aqueles momentos que ele recua, mas jogou muito bem. Fred jogou bem, mas não fez o gol, como é de costume. Quem meteu o gol foi o lateral Bruno Vieira, que meteu um golaço, driblando 2 marcadores, e chutando o gol, passando debaixo da perna do Marcelo Lomba, grande conhecido. Marcelo Lomba. Isso, da torcida do Flamengo, né? E também acho que o Fluminense, finalmente ele conseguiu combinar a sorte de campeão que ele tem, teve muitas rodadas, com um bom futebol. Porque acho que é isso que a gente quer. Porque todo mundo sabe que o time do Fluminense pode produzir muito em todos os jogos do brasileiro. Porque além de ter um time muito bom, com caras que decidem como o Deco, o Thiago Neves, o Fred, tem um banco muito bom. Tem Rafael Sobis, tem o Bruno, que às vezes não é titular. Isso. Tem um elenco muito sólido e, como posso dizer, aquele time cascudo, sabe? Sabe como se portar em campo, sabe como jogar em diversas situações, como jogar fora de casa. Jogar contra o Bahia em Pituaçu não é fácil. Jogou de forma, como posso dizer assim, madura, pronta para ser campeão. O Bahia que tá fazendo uma excelente campanha agora também, né? Era junto com o Fluminense, era a melhor campanha do segundo turno. E não é um time bobo não, um time muito bem armado pelo Jorginho, por sinal, tem bons jogadores, tem o Jones, Carioca. Jorginho sabe armar time, né, cara? Mas ele dá azar às vezes, tipo com a Portuguesa, né, no Campeonato Paulista. É verdade, que a Portuguesa tinha um bom time na Série B, mas só que vendeu muito jogador e deixou de ser a Barcelusa, como tava falando. O Fluminense agora abriu 9 pontos, né, do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado, então tá mais líder do que nunca agora com essa vitória, né? O Atlético até me surpreendeu o Atlético Mineiro perder pro Inter, porque o time do Inter tá todo remendado, mas tem uma base muito boa com o Fred. Eu esqueci agora o garoto que meteu o gol ontem também, que é bom jogador. O Atlético Mineiro tava sem Ronaldinho, né, que tá suspenso pelaquela entrada que ele deu no jogo contra o Grêmio. Mas como eu posso dizer assim, uma suspensão meio estranha, né, pro Ronaldinho, né? Esse TJD como sempre complicando, né? Disseram que o juiz era flamenguista. Tem imagens aí que o cara botou imagenzinha engraçadinha do Ronaldinho no Facebook, né? A máfia aí rolando, ó.
Então, agora vamos passar pro Vasco, né? Vasco e São Paulo. Vasco perdeu dentro de casa por 2-0. E aí, o que vocês acharam do jogo? Vocês viram? Bom, eu vou deixar pro Luiz Felipe, porque ele tava em casa nesse momento. Não, pô, eu vi assim, o Vasco não jogando tão bem. O Vasco tava sem Dedé. A defesa ali, sem o Dedé, fica horrível. Aí entrou... Segundo o Dedé já não tá muito bom, né? Porque não tá naquela fase que ele tava no ano passado. Entrou com o Renato Silva e Rodolfo. Aí o Renato Silva saiu no meio tempo e entrou o Fabrício, que já foi do Flamengo até. Aquele que tomou um elástico, um ovinho de elástico? Aí ficou essa zaga aí não tão consistente. E aí perdeu de 2-0, gol do Luiz Fabiano e um golaço do Osvaldo. Bom jogador esse Osvaldo, levou o Ceará nas costas no ano passado. Exatamente. E o time de São Paulo tá se armando muito bem agora também, né? O Ney Franco, que acho que é um especialista em armar times assim, em 3-5-2. Tem o Luiz Fabiano, que é um cara de estrela, né? Que tá sempre marcando gol, tá sempre com presença de área. Mas acho que eu achei estranho o Vasco perder em São Januário, porque São Januário, o Vasco é o caldeirão, né? E o Vasco não apresentar bem. Mas também a gente tá acostumado ao quê? O Vasco tomar um gol e precisa começar. O Vasco é o time da virada. Mas dessa vez não foi, né? E perdeu um jogo de 6 pontos também, né? Porque é logo embaixo dele o São agora Paulo. tá com a vaga ameaçada, né, no G4. 1 ponto só de diferença. Eu acho que acho que já temos 3 vagas certas. Fluminense, Atlético e Grêmio. Essa quarta vaga vai ser uma disputa muito acirrada. É mesmo. Porque o time do Vasco, apesar de ter perdido o Diego Souza, Fagner, Alan, Rômulo, é um time cascudo também. É um time que quando o Juninho joga, sai de baixo. E o time do São Paulo tá numa ascendente. Vai ser emoção até o final pra essa quarta vaga. É mesmo. Então, agora vamos pro Corinthians e Flamengo. Corinthians venceu de 3-2 em cima do Flamengo. E aí, o que vocês acharam desse jogo? Que o Flamengo começou abrindo, né, o placar, mas perdeu no final, acabou perdendo o jogo. O Flamengo começou jogando muito bem. O primeiro tempo foi ótimo, foi bem equilibrado entre Flamengo e Corinthians. O Renato Santos, que é o estreante, né, o zagueiro, meteu o primeiro gol. Estava impedido, mas meteu o primeiro gol. E aí depois foi aquilo, o Flamengo com muitos volantes, não atacava mais. E aí veio o Corinthians dando pressão no segundo tempo. Pressão. E aí conseguiu virar o jogo. E também, vamos falar a verdade, né? O time de mais categoria, com o time mais bem armado, venceu, né? Fez valer a técnica, porque aí você olha pro meio de campo do Flamengo. Amaral, Renato, Ibson. Esses dois aqui não marcam ninguém, praticamente. E o time do Corinthians é correria contra-ataque. E o Amaral faz falta toda hora. Quase foi expulso ontem. É um novo Jailton, né? Ele praticamente, né? Mas acho que o Dorival pecou um pouco em ser tão medroso. Se ele pudesse jogar com o Love e Edson, como o Leandro que tá falando pra mim agora, tá batendo aqui pra mim, se jogasse com ele, seria um pouco melhor, porque com o Love sozinho chega a dar pena do Love. Ele sai do campo todo molhado de suor de tanto que ele corre. Você vê que toda hora também a bola vai pra ele e ele tá impedido. Por quê? Porque ele tava correndo. Tava correndo. Às vezes corre demais, às vezes corre desnecessariamente. Isso. Mas o time do Corinthians é um time bom, mesmo sem o Danilo, que não jogou, né? É um time que acho que tá... Eu acho que tá preparado pro Mundial. Tá se preparando. Tá quase preparado. Mas eu acho que vai ser difícil ganhar do Chelsea. Tu acha? Eu acho. Sei não, sem Drogba. Mas tem Hazard e Oscar ali nas pontas, tem o Juan Mata. Mas se a gente fica para outro TV de esporte que a gente participa, vocês podem me chamar que a gente faz uma resenha. No Mundial. Isso, então agora vamos sair um pouco de Campeonato Brasileiro e falar da seleção. Hoje o Brasil joga, ou tá jogando já, deu o pontapé inicial agora, né? Deve estar jogando agora, Brasil e Iraque. Qual a expectativa de vocês para esse jogo, essa reestreia do Kaká? O que vocês acham que vai acontecer hoje? Acho que pode ser uma boa, porque o Brasil está precisando de alguém que seja um líder na seleção, né? Aquele cara que você passa a bola e o cara resolva. O Ganso, como sempre, para mim é o novo Pedrinho, sempre machucado. O Oscar é muito imaturo ainda para ganhar 10. Está jogando bem, tem personalidade, tem estrela. Mas a seleção brasileira, como eu posso dizer assim, está muito cru ainda. Eu acho que o time que era para ser de 2012, 2014, né, na verdade, isso. Era para ser... Tinha que estar... os outros que jogaram de 2006, tipo, mais velhos como Adriano, Ronaldinho, Robinho, se tivessem boa fase, seriam melhor, porque já seria um time com mais rodagem, mais experiência. Porque... Foi o que o Dunga fez depois que entrou depois do Parreira, ele deixou muitos jogadores, inclusive o Kaká. Beleza, mas só que não deu muito certo. Mas, como eu posso dizer assim, acho que tem um levantamento que fizeram, um estudo de pesquisa, que todas as seleções campeãs do mundo tinham a média acima de 26 anos. Vai ver a nossa seleção brasileira hoje, se eu não me engano, é 22, 23 anos. Bem mais. Imagina a pressão que essa seleção vai sofrer na Copa das Confederações já. Depois na Copa do Mundo. Tem muita pressão pra cima de pressão. Talvez eles podem ser os melhores seleção de todos os tempos, por ter ganhado. Mas também pode ser, tipo, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Barbosa, coitado. Que foi esquecido depois daquele frango em 50.
E tem também aquilo da seleção do Iraque. O Zico até falou para a seleção do Iraque não ficar assim, é o Brasil, vamos pedir autógrafo, porque senão vai tomar de 8-0 igual a China. O Zico falou isso, né? Mas, desculpa falar isso, mas dá pena de ver o Zico treinando no Iraque. O Zico merece coisa muito melhor, sabe? Depois de... Treinou o Japão, né, em 2006, né? Treinou o Fenerbahçe, uma ótima fase. Ótima fase, com o David fazendo gol, que é raridade, né? Mas acho que, desculpa, mas o Zico, você merece coisa melhor. Então, agora vamos sair um pouquinho do futebol, falar do UFC Rio no próximo sábado, né? Que vai ter Anderson Silva contra Stefan Bonner. Qual a expectativa de vocês para essa luta? Mais uma vitória do Spider? Eu acho que ele está subindo agora, né, de categoria. Eu acho que tem grandes chances de ganhar, porque o Anderson Silva, né, começa a se mexer, o adversário começa a ficar tenso, ele começa a desviar, fazer aquelas dancinhas malucas dele. Acho que dá Spider. Não tenha dúvida, se você for botar numa bolsa de aposta, deve dar 5 vezes mais o Stefan Bonner como surpresa. Se você apostar se você ainda vai perder dinheiro. Mas é aquilo, o Anderson Silva pode subir de categoria que o talento dele vai prevalecer. Porque, acho que posso dizer assim, eu comecei a ver o MMA no Pride, essa bem antiga, mas eu me apaixonei mesmo quando eu vi o Anderson Silva espancando todo mundo, limpando a categoria. E se demora, ele vai limpar a categoria meio pesada também, que é mais difícil. Só que é absurdo o que ele faz em algumas lutas. Ele já subiu de categoria 2 vezes e nocauteou as 2 vezes. Nocauteou uma que eu não lembro o nome agora e nocauteou o Forrest Griffin. Acho que foi a luta mais sensacional dele que eu já vi, que ele derrubava assim, levanta, eu vou te bater um pouco mais, levanta. Eu espero que ele dê show, porque quem vai na HSBC não tá pagando barato e não quer ver uma luta de 5 minutos, quer ver uma luta com ação e com o Anderson Silva ganhando. E a gente achava que só o único a bater o Anderson Silva era o Jones, mas na última luta contra o Belfort, o Jones mostrou que também não tá aquilo, né, pra bater o grande trunfo do Jones são os cotovelos dele, né, que ele acerta uma aqui e já abre um... E a resistência. E a resistência. Ele se machucou com o Belfort, mas continuou lutando. Ele também tem um raio de ação muito grande por causa da envergadura dele. Isso. Então, lembrando que sábado também tem a luta do Minotauro contra o Dave Herman e também tem a estreia do Eric Silva, mais um lutador brasileiro aí. O que vocês esperam dessa nova estreia? Acho que vai ser mais um ídolo pro Brasil. Sempre tem a esperança. O Eric Silva já tinha sido até eliminado, desclassificado uma vez, porque socou a nuca do... foi aquele que perdeu no UFC Rio 1? No UFC Rio 1, que ele socou a nuca do adversário, que era também brasileiro. Mas eu tenho grande esperança no garoto. E Minotauro, a gente sempre espera uma superação, né? Sempre. Várias vezes, acho que uma luta mais sensacional dele foi contra o Tim Silva, que ele apanhou 4 rounds, com o rosto todo ensanguentado, e no quinto ele finalizou um gigante. Gigante, né? Gigante. E Minotauro, a gente sempre espera a luta com emoção. A gente sempre espera o cara, mais uma vez, surpreender a gente e ganhar. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E fica por aqui mais um TV Wars de Esportes. Até a próxima conexão.